paz seja com você, tudo bem? Hoje o curso bíblico Conhecendo o Pai e o Filho trará um tema muito especial. Iremos falar sobre a grandeza e sobre a majestade do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que coisa gloriosa é falar sobre a grandeza do nosso Deus. Claro, aqui eu tentei buscar alguns versos, alguns textos, mas nós sabemos que são apenas pistas que iremos dar. Não tem como você falar com exatidão esses temas. Não tem como você medir o poder de Deus, a grandeza de Deus, não é verdade? Hoje também vamos apresentar aqui alguns fundamentos da teologia verdadeira, da teologia genuína, para que esses fundamentos possam ser considerados como a base para se interpretar o Novo Testamento. Digo isso porque muitas confusões teológicas que surgiram após as mortes dos apóstolos ali no primeiro século, surgiram essas confusões porque os religiosos da época deixaram de considerar essa base, esses fundamentos esses que foram considerados aí pelos profetas do Antigo Testamento, por Moisés e com certeza por Jesus Cristo também. Esquecer esses fundamentos, criaram aí um monte de doutrina, um monte de ensinos que chegam até a ser diabólicos, certo? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Que salmo maravilhoso, né? Aqui, como eu falei, o eterno Deus, nosso Pai Criador, ele tem um conhecimento que é imensurável, não dá para medir, é ilimitado esse conhecimento de Deus, essa ciência de Deus, e inefável, não tem como falar. Vale lembrar também que a palavra Senhor aí, onde você viu na sua Bíblia aí, no Salmo Senhor, nos originais da Bíblia está o nome do Pai. Lembra o estudo? O tetragrama lá, YHVH, o nome do Pai. Logo, o Salmo 139 está o Senhor aí se referindo ao Pai. Não confunda, porque como Jesus também é Senhor, às vezes tem pessoas que confundem. Mas Senhor aí se refere ao nome do Pai. Falando sobre isso, o próprio Jesus ele mencionou algo. O que Jesus falou sobre a oração? Falou que quando a gente vai orar, antes da gente falar as palavras, diz que o nosso Pai já as conhece. Outra coisa que o Senhor demonstrou com base desses salmos aí, quando o Senhor falou que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, demonstrando que o nosso Pai tem conhecimento de forma íntima da gente, de forma que muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos, mas nosso Pai nos conhece. Coisa gloriosa, né? Tem como no próprio Salmo 139 aí, no meio aí, depois desses versos aí, o salmista diz assim: olha, esse conhecimento não tem como medir, esse conhecimento é coisa maravilhosíssima para mim, não tem como atingir esse conhecimento. Ele fica deslumbrado ali com esse conhecimento do nosso Deus. Um Deus que tudo vê. Ainda no Salmo 139, nós vamos falar sobre o tema um Deus que tudo vê. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Que coisa gloriosa, um Deus que tudo vê, prezado. Se você pegar aí o contexto todinho desse capítulo, você vai ver o que eu estou tentando falar. O salmista fala: olha, se eu vou ao céu, lá tu estás. Se eu vou ao mar, na profundeza do mar, tu estás lá também. Se eu faço um buraco, né, que aí no caso seria inferno, e faço uma sepultura, um buraco lá na profundeza da terra, tu estás lá também. Em outras palavras, um Deus que tudo vê. Que ciência, que conhecimento, que glória nosso Deus tem, hein, prezado? Um Deus que tudo vê. Desse modo, fica aqui a dica, certo? Sabe aquele momento que a gente acha que ninguém está nos vendo
e de repente dá para dar ali, né, cometer alguns deslizes aí, porque né, algumas pessoas, a presença de algumas pessoas não estará conosco. Cuidado, as pessoas podem não nos ver, mas o nosso eterno, o nosso Deus, vê tudo, prezado. Olha aí que texto glorioso. Outro texto que fala da grandeza de Deus aqui, que eu escolhi hoje para a gente estudar junto, de forma gloriosa, é essa aqui, ó. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui, prezado, eu acho tremendo aqui, esse texto aqui, porque você viu aí, chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão foi chamado de pai de nações quando ele ainda nem filho, nem sequer um filho tinha. E o nosso Pai Celestial o chamou como pai de nações. Ou seja, para o nosso Pai Celestial, para o nosso Deus Criador, Abraão já era pai de nações, mesmo quando ele não tinha nenhum filho. Engraçado. Isso é tremendo. Por quê? Porque para nós as coisas só passam a existir de fato quando essas coisas surgem no mundo tangível, natural, ou então quando essas coisas surgem diante das nossas percepções, certo? Quando nós passamos a perceber as coisas a partir de algum momento, quando nós passamos a perceber as coisas de alguma forma, aí essas coisas passam a existir para nós. E Deus não é assim. Antes das coisas existirem de fato no mundo natural, ok? Bem antes, na eternidade, elas já existiram de fato para Deus. Isso é algo glorioso. Não tem como explicar tal ciência, tal grandiosidade. Assim, a santidade, o poder, a glória e a majestade do nosso Deus, nosso Pai, é imensurável. Não tem como medir, é ilimitado. É inefável, né? Não dá para descrever, não dá para falar. A gente tenta buscar alguma palavra assim que tenha a ver com isso, mas, como eu disse, é muito mais além. Tá? Por isso que ele, o nosso Deus, nosso Pai, tem que ser reverenciado, tem que ser tremendamente reverenciado, com maior tremor e temor, com maior solenidade, porque ele é digno. Outro texto aqui que fala sobre a grandeza do nosso Deus, nosso Pai Celestial, é aqui. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Grifa aí, ó, todas as coisas. Todas as coisas. Quando falamos sobre Deus, sobre nosso Pai Celestial, nós percebemos que em plenitude habita em Deus, né? O Pai possui em plenitude sabedoria, poder, ciência, amor, toda a virtude que existe, né? Ao Pai pertence em plenitude, né? Todo o poder, tudo isso está relacionado ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, certo? E aí vem uma pergunta: quem foi que deu a ele tais virtudes, tal poder, tal ciência? Quem? Ninguém. Isso apresenta um fundamento teológico fundamental. Que fundamento teológico é esse? Que uma divindade jamais pode depender de alguém ou de alguma coisa. De algo. Jamais. Tá? Uma divindade jamais pode demonstrar qualquer sujeição, qualquer marca de sujeição ou de submissão a outro ser. Jamais. Caso contrário, essa divindade não será o Deus de Israel. Vale falar que no Antigo Testamento, no contexto pagão, lá dos pagãos, havia divindades submissas, sujeitas, divindades humanizadas, mas no contexto da teologia verdadeira, no contexto do Deus de Israel, isso aí não. Tá? Nenhuma marca de submissão, de sujeição, dentro do contexto da teologia, a divindade de Israel jamais pode ter. Salmos 89, vamos lá, outro ponto interessante. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor,
Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Muitos habitantes nos céus, né? Anjos, querubins, serafins. A Bíblia fala que a partir do Novo Testamento, Jesus sentou à direita do trono de Deus nos céus, mas de todos os moradores do céu lá, né, que habitam o céu, seres exaltados, diante de todos esses, quem é semelhante ao Pai? De acordo com esse texto aí, quem? Quem pode comparar com o Eterno? Quem pode se equiparar com o Eterno, com o nosso Pai Celestial? Ninguém é poderoso, ninguém é como o nosso Pai Celestial. De acordo com esse texto, não podemos, em termos de poder, glória, majestade, equiparar, igualar o nosso Pai Celestial, certo? Yahvé, como muitos traduzem aí o nome de Deus, a nenhum outro ser no universo. Princípio teológico fundamental: a divindade, no caso aí, no contexto, nosso Pai Criador, sempre será suprema e infinitamente superior a qualquer outro ser. Isso aqui é um princípio teológico fundamental, crido por todo servo de Deus, por todos os profetas, por Moisés, pelo povo de Israel, pelos sábios de Israel, pelos patriarcas do Antigo Testamento e com certeza também por Jesus e pelos apóstolos, certo? Uma das marcas da apostasia da fé é, de forma bem sutil, bem ali imperceptível, tirar essa exaltada posição do Pai, tirar essa glória que pertence ao Pai. Poucos conseguem perceber como que o diabo fez aí essa obra aí, mas tem essa obra aí, prezado, pode ter certeza. O texto diz: não há ninguém como ele. O diabo faz as pessoas interpretarem a Bíblia. O diabo pega alguns textos ali fora do contexto, como eu disse, e faz as pessoas entenderem que sim, pode ter, existe a possibilidade de ter outra pessoa que pode ser equiparado, pode ser igualado com o Pai. Diabólico, querido. Você viu o livro de Salmos aí? Quem nos céus, quem dos habitantes que vivem no céu, que estão lá no céu, quem se pode comparar a Yahvé, a Adonai? Quem? Ninguém, certo? Ninguém. Não se pode igualar. Com os fundamentos de que Deus jamais pode ser dependente e submisso, e de que o Pai jamais pode ser igualado, esses fundamentos devem ser a base de interpretação sobre a divindade. Toda interpretação que contraria tais fundamentos é abominável, certo? Então aqui, ó, fundamento: Deus, a divindade, não pode ser dependente e submissa. Fundamento. Outro fundamento. Vou colocar outro fundamento aqui. O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, ele jamais pode ser comparado a nenhum outro ser no universo. Ele é supremo, certo? A palavra suprema já está dizendo aí, a palavra suprema quer dizer que está acima, numa hierarquia aí, está acima de tudo. Em cima desses fundamentos a gente vai tirando as interpretações, porém jamais sem tirar esses fundamentos. Esse negócio, irmão Fábio, está escrito assim, mas, porém, não, peraí, não tem mas não, prezado, tá? Não tem mas, não tem porém não, certo? Os grandes concílios, Niceia, Constantinopla, ali, ao discutir os temas teológicos, infelizmente não levaram em conta esses fundamentos. Alguns temas teológicos ali controversos que surgiram ali no segundo, principalmente ali no terceiro, quarto século ali, infelizmente os religiosos da época ali não levaram em conta esses dois fundamentos principais. E aí só Deus sabe. Para terminar, eu quero deixar um apelo aqui. Você viu no estudo de hoje quão glorioso, quão majestoso é o nosso Deus. Que santidade, né? Que ciência, que conhecimento, que poder o nosso Deus tem. Tentei aqui vislumbrar alguma coisa aqui, e Deus é muito mais que isso. A questão é que Deus é grandioso e poderoso, ele é. Que ele conduz o universo com poder e muita sabedoria,
Isso nós sabemos. Agora, e você? Você vai deixar Deus conduzir a sua vida? Você acha que esse Deus poderoso que cuida de todo esse universo, ele é capaz de conduzir, de guiar a sua vida? O que você acha? Você tem algum temor? Tem algum temor no coração? Você acha que você não consegue? Você acha que não? Dê um passo na direção desse Deus poderoso. Aceite em seu coração e permita que Deus guie a sua vida. Tá ok? Esse é o meu desejo para a sua vida. Ficando por aqui, e que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até o próximo estudo.